Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Aldir. Voltando então, dando continuidade ao nosso assunto sobre sensores, nós verificamos aí no final do último vídeo que os sensores eles têm algumas características, né? Eles podem ser de contato direto, quando eles praticamente encostam no alvo, né? Como é o exemplo dos sensores de umidade de solo, por exemplo. Eles podem ser remotos, tá? Sensores que estão, de certa forma, distantes, sensores de ópticos, por exemplo, de satélites, ou sensores proximais. Os sensores ópticos aí com câmeras, por exemplo, em veículos aéreos, em drones, em aplicações mais aproximadas da cultura, são considerados aí sensores proximais, tá? Então, como a gente viu, eles podem se destinar a diversas aplicações, desde o monitoramento do solo, das plantas, das condições atmosféricas, das máquinas, enfim. Nós vamos ver agora um detalhamento assim, de alguns sensores mais utilizados aí, tá certo? Então, olha só, pessoal, esses aí são sensores de umidade de solo. Tá? Sensoriamento de solo tem uma grande aplicação na agricultura, principalmente para monitoramento de sistemas de irrigação, certo? É muito bom saber se o solo está seco, se está úmido, se precisa de água ou se não precisa. Porém, pessoal, quando a gente trata de sensores de solo, é uma das aplicações mais, digamos, críticas, assim, de se acertar um valor correto. Porque o solo ele é um ambiente altamente variável, tá? De acordo com a sua formação, de acordo com a sua textura, teor de argila, teor de areia, certo? Teor de água, poros, atividade biológica, química. Então, o solo é um ambiente altamente variável. Esses sensores de solo, a maioria das vezes, eles necessitam de uma calibração específica para o tipo de solo. Tá? Então, esses sensores aí, eles vão precisar ser calibrados se eles forem instalados no latossolo, por exemplo, ou num argissolo, ou num nitossolo, que é uma terra roxa estruturada, certo? Eles precisam de um ajuste específico ali para funcionar bem, mas eles têm grande aplicabilidade, principalmente para monitorar áreas de pivô, sistema automatizado de irrigação, né, com pivô central e tal, se utiliza esse tipo de sensoriamento aí. Tranquilo? Temos também sensores de resistência à penetração do solo. Percebam que esses sensores, pessoal, a grande maioria deles, eles são uma haste, né? Uma haste metálica que eu perfuro, que eu pressiono contra o solo, tá? Essa haste metálica, se o solo tem alguma resistência à penetração, ou seja, se ele está compactado, isso aí é para entender como está a compactação no solo, tá certo? Então ele vai emitir uma certa força ou não nessa haste aqui. E vai formar um gráfico que a gente conhece aqui, ó, que está aqui à esquerda, embaixo, esse gráfico em azul, que é o que a gente chama de índice de Cone, tá? Essa faixa aqui da coluna à esquerda, ela é uma faixa que determina a profundidade do solo. E as barrinhas em azul aí determinam as forças. Ou seja, qual é a força que esse operador aplicou no solo em cada profundidade. Então percebam que aqui a força maior que está aqui nesse gráfico, está em torno aqui de 10, 12 centímetros, né? Tá bem pequeno, mas a gente consegue perceber que aqui é o de 0, 5 e 10. Então a força maior está 10 a 12 centímetros. Isso significa, pessoal, que a camada mais compactada de solo está a 10 centímetros. Tá? A compactação de solo ela é um dos parâmetros mais estudados hoje na agricultura, tá? E ele é um grande entrave, talvez é o que está limitando a produção, a evolução da produtividade das culturas, tá? As culturas estão sendo melhoradas geneticamente, estão se tornando cada vez mais produtivas em laboratório, porém, quando elas entram na área agrícola propriamente dita, elas não têm a capacidade de expressar totalmente seu potencial. Isso muitas vezes por condições físicas do solo. E esse tipo de sensor aqui, ele nos dá uma boa noção de onde está essa camada, e aí a gente pode partir para uma ação, por exemplo, de subsolagem ou descarificação, dependendo da profundidade que essa camada compactada ocorre. Tá certo? É uma medida indireta, tá? O sensoriamento de resistência à penetração ele mede indiretamente. Percebam que é uma haste, uma força e uma pressão. Tem alguns erros de influência aqui pelo operador, tá? O operador ele dificilmente consegue manter a força constante e tal, ele incorre algumas vibrações aqui, mas ele
ele tem uma boa repetibilidade, esse tipo de sensor, e ele então nos traz uma informação bem, digamos, relevante aí na agricultura. Tá certo, pessoal? Finalizamos esse vídeo aqui, então voltamos no próximo falando de mais sensores e mais aplicações. Até mais!